paz, a graça de Deus. Olá, amigos de casa, aonde você estiver nos assistindo. Hoje é quarta-feira, dia da Sagrada Família, e nós estamos no propósito, ó. Hoje o propósito é entregar esta azeitona para você. Azeitona, pastor, nós estamos vivendo a terra da promessa. A Bíblia fala que Deus cumpriu a promessa dele. Ele levou o povo à terra prometida. E toda quarta-feira, com fé no coração, nós estamos participando, de todos os elementos da terra da promessa, assumindo a promessa de Deus na nossa vida. Semana passada eu entreguei uma romã para vocês. Alguém comeu? Comeu? Gostou da romã? Coisa boa, tô falando. Na outra foi o trigo, na outra foi o figo e na outra foi a uva, né? Hoje entrego a azeitona, depois o azeite e o mel, e assim nós vamos tomando posse de todas as vitórias. Diga glória a Deus. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 17. Vamos lá? Primeiro Reis 17, 17. Abra lá, por favor. Olha para mim, preste muita atenção. Coloque o celular no modo avião, não conversa. Vamos estar muito atentos àquilo que o Espírito Santo há de falar conosco nessa tarde. Preste bem atenção e mantenha o foco. A Bíblia começa falando que Deus enviou um homem chamado Elias a uma viúva que estava em Sarepta de Sidom. E quando chegou lá, esta viúva estava tanto quanto Elias precisando de ajuda. O Elias recebeu a direção de Deus que aquela viúva iria sustentá-lo. E quando ele chega lá, a viúva também estava de mal a pior. A Bíblia fala, queridos, que a viúva, ela só tinha um pouco de azeite e farinha, ia colocar na panela e ia morrer. Já era. Ela estava com a expectativa de morte. Mas o Elias ensinou ela, olha, não tenha medo, faz isso. Primeiro você vai fazer para mim um bocado. E ela fez, ouviu o que Elias falou. E diz a Bíblia que a farinha da panela não acabou, o azeite também, e assim ela comeu por muitos dias. Mas você vai ver agora que o inimigo ele mudou a estratégia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Perceba, vamos lá, 1 Reis 17, 17. Diz assim, e depois dessas coisas. Que coisas são essas, pastor? Que eu acabei de falar, da botija, do azeite multiplicado, né? De Deus ter tirado a perspectiva de morte dela. Sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito. Presta atenção. Até que nele nenhum fôlego ficou, quer dizer, morreu. Então você vê, pessoal, olha que coisa séria. O inimigo, ele primeiro tentou matar com a fome. Viu que não conseguiu matar com a fome, agora ele tenta matar com o quê, pastor? Com a doença. Satanás, a Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Você vê que o diabo, ele não levou o filho dela na escassez, mas agora o que ele trabalha? Trabalha na miséria. Agora ele tenta na doença, agora ele tenta fazer com que a morte chegue. E você vê que o Satanás, ele procura uma brecha, ele procura uma oportunidade. Pastor, como assim? Deixa marcado aí e leia o versículo 12. Você vai entender. Leia o versículo 12. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Agora, pessoal, para que comamos, leia. Você viu? Então, qual era a expectativa dela? Nós vamos comer e fazer o quê? Morrer. E agora, quem que você acabou de ler comigo? O filho dela morreu ou não morreu? Você viu? Não deixa o medo vir. Ela tinha medo da morte. E o que veio para ela? A morte. O medo é uma fé no diabo. Eu vou te provar que o medo é um espírito. Deixa marcado, Reis. Coloca na tela. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá? 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu. O que Deus não dá? Viu? Então medo é um espírito. E ele não vem de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que o medo ele é um espírito.
Olha lá, porque Deus não nos deu o espírito do... Então não fica com medo de não conseguir, não fica com medo de perder alguma coisa ou alguém, porque se você ficar, esse medo vai entrar. Lembra da mulher? Olha, eu vou aqui comer, eu só tenho um pouquinho aqui, ó, e vai morrer. Vai morrer eu e o meu filho. Volta lá para Reis, volta lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Volta lá. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem o bolo tenho. Vai, meu filho. Senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de na botija. Agora. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, leia, para o meu filho. Agora, vai. Para aqui, E o que vai acontecer? O que ela estava esperando? O que você está esperando, irmão? Você tem que esperar a vida. Você não tem que esperar a morte. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. A expectativa aqui é a morte. E o que aconteceu lá na frente? Elias abençoa ela não morreu, mas o diabo sabia que a brecha era o medo. O Satanás sabia que a oportunidade para entrar na vida dela era o medo. Então não dê lugar ao medo. Como você viu, o medo é um espírito e não provém de Deus. Tanto que, olha o que ela está falando. Nós vamos comer e depois nós vamos... Olha a primeira coisa que o Elias fala para ela. Vai, meu querido, 13. E Elias lhe disse, lê alto. É isso aí. Não tenha medo. Antes do Elias invocar a prosperidade, antes do Elias orar para que Deus abençoasse aquela mulher, Elias falou, não tenha medo. E nesse dia Deus está falando, não tenha medo. Não, presta atenção, não quer dizer que o medo não venha. Presta muita atenção. Não quer dizer que o medo não exista. Ele existe. Nós somos seres humanos. Enquanto vivemos aqui, nós vamos ter que enfrentar o medo. Mas preste muita atenção. Vai mesmo com medo. Faça mesmo com medo. Porque a pessoa que ela é corajosa, a pessoa que ela é ousada, isso não quer dizer que ela não tem medo, não. Pelo contrário, ela tem medo, mas ela domina o medo. Ela vai mesmo com medo. Pastor, como assim? Isaías 41, versículo 10. Vamos lá? Isaías 41, versículo 10. Na tela. Não temas. Por quê? Viu? Então, o medo existe. E ele é um termômetro para nos mostrar se Deus está ou não está conosco. Ah, pastor, Deus está com todo mundo. Negativo. Deus não está onde o medo está. Porque lembra o que você leu comigo? Deus não nos dá o espírito de quê? De medo. Excelente. Então, se não é Deus que está te dando, é o diabo. Então, onde o medo está, Deus não está. Então, cabe a mim, cabe a você, dar lugar ao medo ou não. Dizer para o medo, eu vou mesmo assim. Eu tenho coragem, eu tenho habilidade, eu tenho capacidade. E se me faltar, presta atenção, não temas. Por que você não tem que ter medo? Que você é forte. Hein, pessoal? Ah, porque você é habilidoso. É isso? Ah, porque você é inteligente. Me ajuda, pessoal. Ah, porque você é uma pessoa diferenciada. É isso? Não, olha o que ele vai dizer, Não temas. Por que você não tem que ter medo? Leia! Porque eu não confio em mim, eu confio nele. Não é por mim, porque por mim eu não tenho habilidade. Por mim eu não tenho capacidade nenhuma. Mas eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu sei quem é que está comigo. É o Senhor Jesus. Então, medo é uma forma de você dizer para Deus, eu não confio em ti. É uma forma de você dizer para Deus, eu não acredito que o Senhor está comigo. Olha o que ele está dizendo, não temas. Porque quando você teme, Jesus não está mais contigo. Então, na hora de receber, separa o seu dízimo, a sua oferta, não tenha medo. Ah, mas vai faltar. Você já está com medo. Se Jesus é contigo, ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Vai e faça. Olha o que ele está dizendo, Não temas, porque eu sou contigo. Olha só, não fica assombrado, preocupado. Por quê? Por quê? Lê, pessoal. Ou seja, você não tem que se assombrar, não é pela tua sabedoria e habilidade, não. É porque você tem Deus com você. Porque ele está com você, eu sou o teu Deus. Deus é acima da tua capacidade, acima das circunstâncias. Continua. Olha só, eu te
esforço. Vamos do início, faltou um pouquinho. Volta, anterior. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Agora, presta atenção. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te com a destra da minha. Você quer mais o quê, irmão? Ele está dizendo, eu sou a sua ajuda, eu sou a tua força, eu sou o teu sustento. Você não precisa de nada e nem ninguém. Se você já tem a ajuda de Deus, se você já tem a força de Deus, se você já tem a sustentação do Criador dos céus e da terra, quem é o diabo contra você, meu irmão? Quem é essa situação contra você, minha irmã? Quem é esse problema financeiro, essa crise conjugal, essa dificuldade na saúde? Ele está dizendo, eu estou te dando a fórmula de você buscar toda a tua força e tua energia. Se você está fraco, ele é a tua força. Se você não tem ninguém para te ajudar, ele é a ajuda que você precisa. E quando você se sentir fraco, cansado, ele é o sustento da sua vida. Tudo que você tem que fazer é o quê? É andar na destra da justiça. O que é a destra da justiça? É na palavra. É viver de acordo com a palavra. Como assim, pastor? Volta lá para 1 Reis 17, versículo 17. De novo, bota lá. E depois dessas coisas aconteceu, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. Continua. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Continua. Então ela disse, leia. Aí é que está. Aí é ter Deus como sustento na sua vida. Você vê, ela estava com o filho morto, sim ou não? E o que ela fez? Ela foi ao Elias. Tem gente que por muito menos sai da igreja, irmão. Tem gente que por muito menos esquece o caminho do Senhor. Como eu falava na parte da manhã, ela teve a prosperidade de Deus antes? Teve ou não teve? Deus não multiplicou lá o azeite, a farinha, sim ou não? Mas agora, olha o que aconteceu. O filho morreu. Você está vendo que a nossa vida com Deus é assim. É altos e baixos. Você vê a mulher prosperando. Poxa, a mulher agora está arrebentando. Daqui a pouco vem uma doença, o garoto morre. Se é hoje, sabe o que a pessoa vai fazer? A que adianta servir esse Deus? Esqueceria tudo que Deus já tinha feito. Eu quero dizer para você, o que é que garante a sua vitória se não for uma experiência com Deus? Aquela mulher, meu irmão, ela só venceu a morte do filho porque ela conheceu o Deus de Elias, que mudou a expectativa dela. Lembra a expectativa dela antes? Era a morte. E a morte chegou, mas antes da morte chegou a presença de Deus naquela casa. Antes da luta chegar, a palavra de Deus está chegando na sua vida. Se firma nela, abrace ela e venha a luta que for, Deus vai te dar sabedoria, força, ajuda, te sustentar para você vencer esse problema. É muito importante destacarmos aqui a atitude dessa mulher. Amados, a Bíblia diz que ela foi a Elias. Ela não foi desabafar nas redes sociais. Ela não foi procurar ajuda em amizade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ela não foi para bebida, ela não foi fumar, ela não foi para drogas, ela não foi explodir. Não. A Bíblia diz que ela foi a Elias. Elias representa o homem de Deus. Elias representa a presença de Deus. Agora o negócio vai melhorar, hein? Preste muita atenção. Olha o que ela diz. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Continua. Viestes tu a mim, agora, hein? Para trazer a memória a minha iniquidade. Olha que coisa séria. E matastes quem? Irmão, foi Elias que matou o filho dela? Foi Elias que matou o filho dela? Pastor, eu não estou entendendo. Assim como o diabo falou para ela que era Elias que tinha matado, Satanás fala para você o quê? O que adianta você estar indo para a igreja e está resolvendo nada? Cadê Deus que não te ajuda? Você está orando por esse filho, olha como é que ele está aí. Ó. Deus não faz nada por você. Você está vendo aí? Ó? Você está vendo? Assim como o diabo tentou entrar onde? Na mente, olha lá. E tu vieste a mim para trazer cuidado com a tua mente. Tudo que a gente faz, toda atitude, antes foi passado por um pensamento. Eu só estou pregando porque eu pensei o que eu ia pregar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Você só está aqui nessa reunião hoje porque você pensou antes, eu vou para a igreja. Tudo passa pela mente. E o Satanás agia na mente dela. Cuidado para ele não estar agindo na sua. Pastor, Deus me livre.
Olha só que coisa séria. A gente expulsa o mal. Ai, meu Deus. O diabo sai ou tu tá com o diabo? Vou te perguntar de novo. O diabo sai ou tu tá com o diabo? O diabo sai. E a doença é de Deus ou é do diabo? É do diabo? Então por que a pessoa acredita que o diabo sai, mas continua aceitando a doença? Se você orou e o diabo saiu, a doença que é dele saiu, irmão. A gente acredita que o diabo não está mais no nosso corpo. Acredita que ele saiu. Mas a gente não acredita que a doença saiu também. Não, irmão. Se Jesus é saúde, Jesus Cristo falou, eu vim para te dar vida e vida. Ele falou lá para o Enéas, o Pedro, Jesus Cristo te dá? Ele não vai te dar doença, irmão. Então, se Jesus dá doença, Jesus dá a cura, né? A saúde, desculpa. Jesus dá saúde, quem te dá a doença é o diabo, irmãos. Então, se a gente crê que o diabo saiu, nós não estamos com o diabo, creia, a doença também saiu. Sai ele aquilo que é dele. Mas olha só, o diabo ele trabalha na mente. Olha o entendimento dessa mulher, presta atenção. Viestes tu a mim para trazer a memória, a minha iniquidade e matares quem, pessoal? Você viu? Olha qual é o raciocínio dela. Presta atenção. Na cabeça dela, o filho dela estava doente, morrido, sabe por quê? Pelo erro que ela tinha feito lá atrás. Tanto que ela fala de memória. Eu errei lá atrás. E sabe quem está pagando? É meu filho. A chamada maldição hereditária. E quantas das vezes o diabo tenta falar na nossa mente, poxa, eu errei com meu filho. Eu falhei com a minha filha. Poxa, eu falei com meu pai, eu errei com a minha mãe. Poxa, nossa, eu poderia ter sido melhor. Esse problema está por causa de um erro que eu fiz no passado. Deixa marcado aí, Reis, que eu já vou voltar. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, versículo de número 20. Abra lá. Ezequiel 18, versículo 20. Escuta o que a Bíblia fala. Olha lá. A alma que pecar, leia alto. Ouviu? Então a salvação é individual. Olha o que ele está dizendo ali, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. E nem o pai levará a maldade do filho. Continua. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Pastor, eu não entendi nada. Presta atenção, eu sou pastor, para a glória de Deus. Tudo que eu faço não é acreditado por meus filhos, não. Fica para a minha vida. Tanto de certo como errado. A salvação é individual. A minha esposa, agora ela está aqui. Mas antes ela estava lá fazendo as coisas dela e eu fazendo a minha. Se ela está fazendo coisa errada, é com ela mesmo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque o que ela fizer de errado para lá, ou eu fizer de errado para cá, não é acreditado nem na conta dela, e nem o que ela faz é acreditado na minha conta. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então hoje ele está pronto a nos perdoar. Então a Bíblia está dizendo ali que o filho não leva a maldade do pai. Então o que aquela mulher fez de errado não passaria para o filho dela. Mas o diabo estava fazendo ela aceitar a morte do filho mediante o que ela fez lá atrás. E quantas são as pessoas que acham que Deus está castigando ela? Isso que eu estou passando hoje é castigo de Deus. Essa doença é castigo de Deus. Quantas são as pessoas que dizem, não, eu estou pagando a minha língua. Eu estou pagando aqui com o meu filho o que eu fiz lá atrás. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Deus, ele não vai castigar e ser castigado ao mesmo tempo. O carrasco que aplica a sentença não está ali ao mesmo tempo recebendo a chicotada. Não, ele aplica a chicotada. Ele não está ali para ser chicoteado. Jesus foi chicoteado por nós. Ele não machuca ninguém. Então ele não está castigando você. O que está castigando você é a sua mente, é a sua memória. Hoje você está aprendendo ali, ó, a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Volta para o início do 20. A alma que pecar, lê alto, pessoal. Olha lá, o filho não levará
o quê? A maldade. Então eu não levo a maldição dos meus pais, não. Olha para mim, meu pai foi um alcoólatra. Meu avô foi um alcoólatra. E eu vou levar todas as besteiras que ele fez? É ruim? O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me tornei uma nova. Acabou. As coisas velhas, tudo se fez novo. A partir que veio o meu entendimento, agora daqui para frente, irmão. Acabou. Aquela mulher chorava porque ela acreditava. Volta lá para Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo... Era qual, Baruque? Não, isso aí já foi, né? Isso, 18. É isso mesmo. E ela, é isso, devagar. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Agora, vai. Viestes tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade? E matares? Você viu? Então por que ela estava sofrendo? Porque na mente dela, na memória dela, pessoal, o filho estava pagando pelo erro dela. Você vê aqui para julgar a justiça de Deus. Você vê aqui porque Deus está castigando aquilo que eu fiz lá atrás. Olha lá, olha lá. Viestes tu a mim para trazer a memória. Quer dizer, já estava esquecido. Algo que eu fiz lá atrás. E você veio para trazer à memória esse esquecimento. Foi isso que aconteceu, irmãos? Não. Tanto que, olha o que a Bíblia fala no versículo 22. Coloca o 22 aí, faz favor. Coloca o 22. E o Senhor, leia, ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. Deus te dá vida, Deus não te dá doença. Se Deus ouviu a voz de Elias, nessa tarde vai ouvir a sua voz. Mas você precisa mudar o entendimento. O entendimento daquela mulher, que o sofrimento vinha pelo erro do passado. Talvez você chegou aqui com esse pensamento. Eu estou sofrendo porque eu errei lá atrás. Eu estou sofrendo porque eu dei mole lá atrás. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Hoje, de manhã, Deus nos deu uma nova oportunidade. Ah, mas eu errei. Receba o perdão de Jesus. Receba. Ai, pastor, mas olha, o que eu fiz foi muito errado. Olha para o pastor. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor por nós quando Jesus Cristo morre por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então não é a nossa qualidade. Não é a nossa capacidade, é o amor dele por nós que nos dá uma segunda chance. Para a gente terminar, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aqui eu encerro. Romanos 12, versículo 2. Acompanhe. E não vos... Olha aí, não toma forma o jeito desse mundo. Não aceita. E não vos conformeis com esse mundo. Agora. Mais... transformar-vos. Então eu e você podemos transformar. Não é Deus que transforma, é a minha atitude e a sua atitude. Tem gente que fala, fulano, só Jesus. Eu digo, nem Jesus, irmãos. Porque ele não está dizendo que você vai, é Jesus que vai transformar. Não. Essa transformação vem de mim e de ti. Presta atenção. E não vos conformeis, não aceita. Aquela mulher estava aceitando a morte do filho. O diabo estava dizendo na cabeça dela, você errou, seu filho está pagando por isso. E quantos de nós estamos nesse mesmo pensamento? Eu estou passando isso porque eu fiz aquilo de errado. Eu estou passando por esse problema porque lá atrás, no passado recente, eu errei, eu vacilei, eu escorreguei. O que passou? Passou, acabou. Ele faz tudo novo. Diga glória a Deus. Mas quando a gente não se conforma, presta atenção, não vos conformeis, quer dizer, não aceita, não pega o molde desse mundo, desse pensamento atuais, mas transformai-vos. Como é que a gente transforma? Pela do quê? Você tem que renovar esse entendimento. Por isso, irmãos, toda quarta, sexta, domingo, eu estou pregando para o teu entendimento ser renovado. Por isso você entra aqui na igreja, só Deus sabe o que você estava pensando. Você ouve a palavra de Deus, a sua mente muda. Igual aquela mulher. Aquela mulher estava pensando que o filho tinha morrido por causa dela, sim ou não? Não era o pensamento do que aconteceu no passado? Sim ou não, irmãos? E ela foi até quem? O homem de Deus. Eu não sei o teu pensamento, mas uma coisa eu digo. Você quer uma vida transformada? Sim ou não? Toda quarta-feira vem para a igreja. Aqui o seu entendimento é mudado. Não por mim, mas pela palavra de Deus. Ontem eu fui num programa de televisão, na HIT, gravar com o pastor Tiago Pena, pastor lá de Belfor Roxo. Ele falou para mim, para a glória de Deus, eu tive a honra de batizá-lo. Diga glória a Deus.
né? Hoje ele é pastor, né? Hoje ele dirige a igreja lá de Belford Roxo, apresenta um programa na HIT, né? E ele falou, pastor, sabe o que muito trabalhou na minha mente? As suas atitudes. Eu ia muito no domingo à tarde, na reunião que o senhor fazia, e às vezes eu chegava com meus pensamentos perturbadinho, e uma mensagem que o senhor dava, mudava todo o meu pensamento. Eu entrava na igreja com pensamento, só eu e Deus sei, perturbadinho. E aí a palavra, aquilo ali ia me focando, então, palavras dele, pastor, o senhor foi o primeiro pastor que me deu, o primeiro livro que eu recebi na Igreja da Graça, O Porquê do Ímã, hein? Pastor, o senhor me deu aquele livro até hoje. Eu guardo isso comigo. Mudou a mente dele. Hoje ele é um pastor. Hoje ele é um pregador. Diga glória a Deus. Mas ontem o diabo queria fazer dele o quê? Um cara destruído. Irmãos, não aceita o pensamento do mundo. Vem para a igreja. Tudo está indo bem, vem para a igreja. Tudo está indo mal, vem para a igreja. Ele dizia, pastor, eu coloquei um propósito. Às vezes eu ia para a igreja, tinha, mango assado. Às vezes eu estava mal, mas eu falei, não, toda quarta e domingo eu estou na igreja. E ele ia, foi indo, e a vida foi. Agora a pessoa vem hoje, aí daqui a um mês ela volta, daqui a 15 dias ela aparece, se não tiver mais nada para fazer, ela vem. Não é assim que as coisas funcionam. Olha lá, e não vos conformeis com esse mundo, presta atenção, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Agora, para terminar, bem bonito, vai, Baruque, para que experimenteis qual seja, a boa, agradável e... Você só vai experimentar o que é de Deus quando você permitir Deus renovar a sua mente. Ah, pastor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, com certeza. Mas muito de nós não experimentamos. Por quê? Continuamos com a mente cauterizada. Eu nasci assim, eu vou viver assim, já era. Não, renova a sua mente. O melhor de Deus chegou hoje para a sua vida. Aplauda o Senhor, ele falou contigo. Bem forte, povo de Deus. Vem para cá. Avenida Meriti, 2440, no Largo do Bicão. Quartas e sextas, eu te espero. 9, 15 e 19 horas. Domingo, 8 e 18 horas. Vamos encerrar essa transmissão aplaudindo a Jesus.